no início dos anos 60 o processo estava resolvido em alguns países, em algumas independências, e estava em curso noutros. Ou então, teve que ser mesmo por lutas reais de libertação nacional. O colonialismo português foi o último a cair. E pensem num país pequeno, atrasado e pobre, que mantinha ainda o Império Colonial, o início o regime conservador, que achava que Portugal era definido pela sua posse de colónias, resistiu até ao fim. E o que deu origem, naturalmente, a 13 anos de guerra colonial em 3 frentes, na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique. E esse terá sido o elemento determinante, à parte de outros, que ditou a necessidade de derrubar o chamado Estado Novo, o regime de Salazar. Claro que os anos 60 são anos de radicalização política nas universidades, com 2 crises académicas importantes, em 62 e 69, de alguma abertura económica, investimento estrangeiro, industrialização do país, criando as chamadas cinturas industriais, que foram muito importantes, e claro, um atraso e uma desigualdade estrutural enorme. Mas quando nós falamos do 25 de Abril, nós falamos de um golpe militar. O golpe militar determinava-se exatamente o peso que a guerra colonial colocava a Portugal. Era um peso que, primeiro, não tinha uma solução política, não tinha uma solução militar, porque a guerra estava perdida. Em 73 a Guiné-Bissau já tinha declarado a independência unilateral e era reconhecido por muitos países, não ONU. A guerra em Angola e Moçambique estava perdida porque não era possível de ser ganho. Não era só não só era uma guerra obviamente injusta, porque a pretensão da autodeterminação era naturalmente verdadeira e justa, mas porque militarmente o Estado português não poderia ganhar a guerra. E aqui falamos de um peso enorme de imigração, de fuga à repressão política, de imigração, de incorporação militar no exército colonial português, das crises académicas de 69, cujo castigo aos estudantes de terem participado na guerra foi a incorporação militar forçada. Então encontramos aqui elementos importantes no exército, a percepção que a guerra não era ganha militarmente, tinha que haver uma solução política, qualquer que ela fosse, para resolver este conflito, e elementos de politização que aceleraram essa percepção de que a guerra tinha que ser resolvida. Com isto eu quero dizer, não quero menorizar a ideia de que as oposições ao regime nos anos 60 enfraqueceram o regime por dentro, elites económicas que procuraram abrir o regime para modernizar a economia e oposições externas que lutaram de formas diversas ao nível de greves industriais, das crises académicas, estudantis, que enfraqueceram, de certa forma, o regime. Mas a questão fundamental em 74, e foi por isso que foi um golpe militar que inaugurou um período democrático e um período de grande vitalidade democrática, foi por isso que foi um golpe militar e não foi uma insurreição, digamos, civil ou popular. Pensem que em 25 de Abril, pouco antes, tinha acontecido um outro golpe militar que muita gente tinha medo, tinha receio. No dia 25 de Abril, em Portugal, nós sabíamos que o movimento das Forças Armadas, o movimento dos capitães, os protagonistas deste 25 de Abril são os capitães, são patentes intermédias do exército português, que são, dado o esforço de guerra, eram obrigadas a fazer várias comissões de guerra na guerra colonial e, portanto, já tinham 4, 6, 8 anos de comissão de guerra. E, através de um processo de politização, perceberam que não poderia haver solução militar. Estes capitães são as patentes intermédias. As altas patentes do exército estavam, de alguma forma, associadas ainda ao regime. E no dia 25 de Abril foi a data marcada, embora tenha havido uma tentativa antes, em março, o chamado golpe das Caldas da Rainha, que é uma cidade portuguesa, que tinha um quartel do exército. Tinham já planeado fazer isso em março, mas só saiu uma unidade militar. Os capitães não saíram todos à rua, o movimento não saiu todo à rua, e, portanto, a unidade militar que saiu foi naturalmente reprimida e presa, e o golpe foi falhado. E o 25 de Abril foi o dia do regime. Estes são, de alguma forma, os antecedentes. O que é que se jogava na época? Há coisas muito diferentes, mas quer dizer, quando se fala da ideia do golpe militar,
eu queria-vos lembrar esta ideia, no dia 25 de Abril não se sabia para onde é que a coisa caminhava. É isso que eu queria falar. Lembrem-se do golpe militar do Pinochet, pouco tempo antes. E, portanto, muita gente não sabia do que é que se tratava. Se era a linha dura do regime que procurava, que depunha o Marcelo Caetano, que substituiu o Salazar, ou se era um golpe no sentido de democratizar o regime. Portanto, naqueles dias foram naturalmente dias de muita convulsão, não se sabia o que é que se passava. Mas, de facto, foi um golpe progressista que abriu espaço a um momento, que é dos momentos, obviamente, mais singulares da história portuguesa, de quase 2 anos, em que o poder esteve, de alguma forma, nas mãos do povo, em que a redescoberta da democracia, da participação popular, da intervenção política no sentido de resolver os problemas do atraso português, a reivindicação do fim da guerra e nem mais um soldado para as colónias. Porque, reparem, o 25 de Abril, embora houvesse um consenso sobre a resolução política, sobre a necessidade de resolver politicamente a questão da guerra, não havia um consenso quanto à solução. Havia modelos em discussão. E só pela radicalização política que foi aberta nesse período é que rapidamente os soldados portugueses no chamado ultramar deixaram de combater e confraternizavam com os adversários, digamos, na altura adversários. Surgiu a reivindicação das ruas, nem mais um soldado para as colónias, não vamos morrer por uma guerra que não é justa. E, portanto, um processo de radicalização política nesse período é que deu origem à concretização de um dos 3 Ds que nós chamávamos. No programa político do 25 de Abril falava-se de 3 ideias fundamentais, que era descolonizar, democratizar e desenvolver. Eram as 3 ideias fundamentais. A descolonização só foi feita tão rápida e com a independência dos países, o conhecimento da autodeterminação dos povos e a independência dos países, porque houve uma radicalização, como eu disse. Caso contrário, outros modelos inspirados na Commonwealth inglesa poderiam ter sido propostos, naturalmente não teriam sido aceitos, porque aí Portugal já não era um protagonista, não é? O poder já não estava desse lado. Mas outros modelos políticos foram discutidos em torno da ideia de manter uma espécie de Commonwealth portuguesa com os países africanos, que em 75, a Guiné em 73, e em 75 os outros países conquistam a independência. Mas esta foi um dos elementos fundamentais. O segundo D, democratizar, parece-nos claro. Estará um regime político que, com as liberdades democráticas clássicas, mas aí também, de alguma forma, se chocaram, nesses 2 anos pós-25 de Abril, se chocaram também 2 projetos políticos absolutamente antagónicos, entre democratizar, de alguma forma, criar em Portugal um modelo político chamado das democracias ocidentais, ou um modelo associado a inspiração diversa, com protagonistas diversos, mas de uma democracia mais avançada, de mais elevada intensidade, que nos anos 60 se falava, obviamente, democracia popular, controle operário, e esses 2 projetos, com o país de alguma forma dividido ao longo de 2 anos, influenciando o exército, cortando as patentes, cortando ao meio a hierarquia militar, com influência diferente nos diversos aparelhos do Estado. Estes 2 projetos políticos estiveram em disputa desde o 25 de Abril de 74 até o 25 de Novembro de 75. É o período que nós chamamos do PREC, do processo revolucionário em curso, em que, de facto, esses 2 projetos políticos, de alguma forma de integração de Portugal nas chamadas democracias ocidentais, e, portanto, um modelo de liberdades políticas, com, naturalmente, um Estado social mais ou menos desenvolvido associado a isso, mas característico dos países da democracia ocidental, e um modelo socialista. Nós depois podemos discutir se o modelo socialista de um país no lado da democracia, no lado da Europa Ocidental, se um único país que pudesse ter optado por um outro modelo de organização social e política teria sobrevivido em 74 e 75. Essa foi uma discussão que se colocou naquele momento, mas que em 75, de alguma forma, o setor pró-ocidental, digamos, pró-aproximação com o modelo de desenvolvimento das democracias ocidentais capitalistas, venceu. E que inaugura naturalmente um período político de maior estabilização. Esses 3 Ds, de alguma forma, a descolonização foi rapidamente resolvido, felizmente em 75,
Quanto aos modelos de democratização e de desenvolvimento, foram discussões que foram sendo tidas. Mas pensemos num país atrasado que em 20, 30 anos procura dar um salto que outros países da Europa fizeram num século e noutros em bastante mais tempo do que isso. Portanto, temos um período grande dos anos 70, 80, 90, em que o desenvolvimento de políticas sociais, políticas públicas, protagonismos populares, auto-organização dos trabalhadores, a ação sindical, etc., permitiram avanços significativos nos anos 80, 70 e 90. Mas há esse período de 75, 74, é um período conturbado, porque é um período em que, quando se discutem esses dois modelos, são tomadas muitas medidas que depois são apenas invertidas nos anos 80. Reparem, esse período pressionado por forças diversas, Portugal nacionaliza grandes setores da economia associados aos setores, às famílias do antigo regime. Muitas das famílias do antigo regime fogem para o Brasil. Só retornam nos anos 80, noutra fase política, para reconstituir os seus grupos económicos. No sul de Portugal, em 74, 75, é o período da reforma agrária, é o período das ocupações de fábricas, é o período das comissões de moradores e desse tipo de protagonismos da auto-organização da classe trabalhadora. Muitas das medidas que foram tomadas em 74, 75 e mesmo 76 ficaram inscritas na Constituição portuguesa, que definia a construção do socialismo como o objetivo final da